Nós não podemos de forma nenhuma deixar de ser incondicionais em função do resultado. Incondicional, e a paixão que nós sabemos que os torcedores têm pelo Botafogo é que não possa haver ninguém que possa querer mais do que eles próprios, como nós também o queremos, porque depende e sabemos que o nosso trabalho está em causa. E que mais importante será quando eles se manifestarem, quando nós estivermos no momento menos bom, para que nos possam puxar para cima, porque no final sorriremos todos e seremos todos felizes de cada um dos estados. E é exatamente nisso que eu acredito. Quando o Arthur Jorge fala para sermos um só, ele está remetendo à história que a gente está vivendo. Que nossos avós, aí, muitos avós não tiveram oportunidade de ver de perto. Meu pai ainda não tinha visto de perto. E nós teremos essa oportunidade de ver no próximo final de semana uma final da Libertadores da América. A primeira final da nossa história. A gente tem que viver esse momento e tem que estar junto. Porque essa união vai fazer com que a gente consiga alcançar os nossos objetivos que estão cada vez mais perto. A gente precisa sempre acreditar. E já acreditamos em momentos que não tinha a menor lógica. E agora, com a lógica ao nosso favor, a gente precisa acreditar até o final. E a gente vai falar sobre isso aqui também nessa edição do Plantão Glorioso, dessa entrevista do Arthur Jorge, que eu acho que foi necessária no momento, principalmente para nós torcedores. Foi uma entrevista, uma coletiva voltada para os torcedores. E depois do espetáculo que foi o Aerofogo, né? O ônibus do Botafogo saindo ali, a atitude do próprio Arthur Jorge em levar os jogadores, o elenco inteiro do Botafogo ali para ver aquilo ali de perto, descer do ônibus e ver de perto toda a torcida do Botafogo ali que estava acompanhando desde cedo, cantando, enfim. Vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre o nosso adversário que perdeu também um jogador importante para a final da Libertadores. Isso tudo eu conto depois da vinheta. Segura aí. Agradecendo aos mais de 116 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. E temos na nossa meta os 120 mil inscritos até o final do ano. E a gente sabe que pode conseguir alcançar esses números com vocês que nos acompanham aqui diariamente. Então, se você não é inscrito ainda, dá aquela verificada. Se está inscrito, se inscreve aqui no canal Gigante Glorioso, que ajuda muito o nosso trabalho diário aqui para trazer informações para vocês sobre o Botafogo, beleza? E deixa aquele like também se gostar do vídeo, para esse vídeo alcançar mais botafoguenses no Brasil e no mundo. Enfim, vamos lá, vamos falar de Botafogo, porque hoje nós tivemos uma entrevista coletiva do Arthur Jorge, a sequência de eventos hoje que acho que ajudou muito bem a aumentar a confiança do torcedor. E eu digo não só a entrevista coletiva do Arthur Jorge, que a gente vai falar daqui a pouco, mas também o que aconteceu depois. A recepção da torcida do Botafogo para o ônibus em direção ao aeroporto, lá no Newton Santos. Uma festa tremenda. Arthur Jorge fez questão de descer os jogadores do ônibus, ir lá, prestigiar. Estavam realmente com um semblante muito bacana de perceber o quão importante é esse momento para a torcida do Botafogo, que eles consigam encarar de frente esses desafios. Dois grandes desafios. Amanhã temos o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, um jogo muito decisivo, né? Ainda teremos, claro, mais 2 jogos depois contra a Internacional, contra o São Paulo, né, na última rodada, mas é um jogo realmente com clima de decisão, né? Não é uma final, mas é um clima de decisão. Eu acho que esse clima que se criou hoje, ele começa a ajudar esses torcedores que estavam um pouco mais minguados em relação à confiança. Você vê o que aconteceu hoje ali, a torcida acreditando, lotando ali ao redor do estádio Newton Santos, junto com o time do Botafogo, aguardando a saída do ônibus. Essa recepção, esse calor que a torcida passa para a equipe, e alguns torcedores que estavam minguados, né, sem acreditar muito, conseguiram reacender um pouco a chama da confiança, né, porque realmente mexe muito com a gente. A coletiva do Arthur Jorge mexeu muito com os torcedores. Eu vi a reação de vários aqui, já empolgados com as falas do Arthur Jorge, passando aquela confiança, rebatendo algumas críticas, rebatendo algumas situações que foram criadas desde essa partida contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Enfim, diversos pontos ali foram colocados de muita importância, principalmente essa situação da mentalidade. É uma coisa que o Arthur Jorge conseguiu através da coletiva, por mais que algumas narrativas, até da grande imprensa, tente remar de maneira contrária, ficou muito nítido para nós que conhecemos o Botafogo, que conhecemos o que foi esse ano de 2024, entender que realmente a mentalidade é diferente, que a mentalidade está forte, a gente tem totais condições de encarar esses desafios que vêm pela frente, assim como encaramos contra o São Paulo, assim como encaramos contra o Peñarol, assim como encaramos contra o próprio Palmeiras o ano inteiro. Então não vai ser agora que esse papinho de mental fraco vai começar a disseminar e a gente cair nessa. Muitos torcedores caem, isso eu sei, muitos torcedores caem nesse papo, né? Tem toda uma carga por cima disso, mas o momento é diferente, a gente precisa entender que é tempo de Botafogo, não é da boca para fora, não é à toa.
É tempo de Botafogo porque, de fato, estamos vivendo a história, como eu falei na introdução desse vídeo. Estamos vivendo o maior momento da história desse clube. E não vai ser esse papo de mídia tradicional, de mídia até alternativa também, que vai minguar a nossa confiança para esses dois momentos decisivos. E isso culmina, claro, com a fala aqui do Arthur Jorge. Reparem, eu tenho falado e tenho tido a abordagem de muita gente, torcedores do Botafogo, que têm valorizado muito aquilo que tem sido nosso trabalho. E é uma questão importante, é que eles têm dito também que não deixam de acreditar naquilo que nós fazemos, que os momentos são de fato momentos que nós vivemos, mas que não são nunca decisivos para aquilo que precisamos atingir. E eu quero continuar a dizer que aquilo que tem sido a nossa torcida ao longo do campeonato, aquilo que nós temos vivido, não só no Newton Santos, mas também em todos os estádios e campos onde nós temos jogado, tem sido fundamental o seu apoio de forma incondicional. Claro, o Botafogo, esse ano principalmente, tem sido aí o segundo maior visitante do Campeonato Brasileiro, né? Quem mais leva torcedores visitantes, além da atmosfera do próprio estádio. Onde o Botafogo vai, o torcedor está lá apoiando, está lá prestigiando, e isso os torcedores enxergam, né? O Guilherme sempre lembra aqui sobre um período na Copa do Brasil, onde o Botafogo encarou um Maracanã com pouquíssimos torcedores em 2013, e os jogadores entraram em campo e falaram, pô, a gente entrou ali, sabia que ia ser derrotado porque não tinha ninguém, não tinha apoio naquele momento. Então isso atinge os jogadores. A gente vê uma equipe hoje que tem esse apoio dos torcedores em qualquer lugar, seja contra o Peñarol lá, seja contra o São Paulo no Morumbi, e segura o rojão, segura a onda e consegue dar energia, dar força para o Botafogo seguir e chegar onde chegou até esse momento. Então, se chegamos até esse momento com essa confiança, a gente não pode deixar a peteca cair. Pelo menos é dessa maneira que eu enxergo, é a maneira que o meu amigo, o Guilherme, traz aqui para vocês diariamente, enxerga também. Porque é aquilo, a gente sempre sabe o ponto certo de fazer as críticas, fazemos aqui quando é devido, mas eu jamais vou colocar você, torcedor, para baixo por conta de uma crítica, por conta de uma situação de jogo. Situação de jogo a gente discute no live pós-jogo, a gente vai aqui, vai colocar os pontos negativos, os erros do próprio Arthur Jorge, os erros dentro de campo, tática, técnico, enfim, isso a gente vai colocar. Mas acabou o jogo, a confiança para o próximo vai continuar. Isso vocês não vão ver a gente fazendo aqui, minando a confiança de vocês porque aconteceu no jogo passado, porque aconteceu no jogo retrasado. Jamais vocês vão ver o canal Gigante Glorioso chegando com esse tipo de pauta negativa. Não é o intuito do canal. Você pode falar o que quiser. É passapano, não sei o que. A gente já cansou de ouvir isso aqui. A gente tem o canal desde 2020. Desde 2020. Quem pauta as coisas que são faladas aqui somos nós dois, eu e Guilherme apenas. Então a gente não tem problema nenhum com isso, tenho confiança total no que o Botafogo pode proporcionar pra gente esse ano. Eu vou te falar, a maioria de nós tem também. Isso aqui, tô desabafando um pouco por tudo que a gente ouve, às vezes, depois de um jogo como esse contra o Vitória, depois do que eu vi que rolou na live aqui pós-jogo com o Guilherme, ficou até um pouco abatido, a gente conversou bastante aqui, porque são coisas que mexem com a gente de verdade. Mexe com o torcedor. E a gente precisa passar cada vez mais verdade para vocês. Então jamais vou querer aproveitar um momento de raiva do torcedor, um momento de raiva pós-jogo, porque a gente tem isso aí também, a gente fica puto com o jogo, a gente fica com raiva, e eu jamais vou conseguir passar algo que não seja verdade aqui para vocês aqui no canal, em todas as nossas pautas que a gente sempre debate aqui para trazer para todos vocês todos os dias. Enfim, só um desabafo curto aqui, porque é necessário a gente falar a nossa opinião também, não só trazer notícias, trazer também aquilo que a gente enxerga como canal, aquilo que a gente enxerga como torcedor do Botafogo, de fato nós somos, que é o que motivou e que nos motiva todo dia a trazer conteúdo aqui para vocês, beleza? Enfim, com tudo isso, completando aqui sobre esse dia de hoje, que é o dia, eu chamo do dia da confiança, tivemos também a missa, né, no Cristo Redentor, aos pés do Cristo Redentor, mais 1000 botafoguenses lá reunidos, ficou uma coisa maravilhosa, linda. Tivemos outros ex-jogadores do Botafogo lá, Paulo César Caju estava lá presente, enfim, a atmosfera está sendo criada da melhor maneira possível. Amanhã a gente tem um jogo decisivo e a gente vai com tudo para cima deles, e para o sábado, para a Libertadores, a gente tem um adversário que vai estar desfalcado. Perde um jogador importante. A gente recebeu a notícia que o Zarate teve a lesão confirmada no jogo contra o São Paulo. Foi lesionado e foi confirmado que está fora da final da Libertadores. E claro que a gente traz a notícia de uma lesão do adversário, comemorando a lesão do adversário, mas é para a gente pensar em como a gente entra em campo, já que o adversário vai estar desfalcado de alguns nomes importantes, no caso aí do Zarate. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Deixa aquele like se puder, dar aquela moral no canal Gigante Glorioso, e verifique se ainda está inscrito aqui no canal, que isso ajuda muito o nosso trabalho todos os dias. Forte abraço, saudações alvinegras, fui, valeu!